Vamos agora calcular os esforços internos para vigas engastadas com carga na extremidade. Até agora, a gente já obteve aqui as reações de apoio do engaste, né? Então a gente já viu aqui tudo bonitinho. Se você ainda não assistiu a parte 1 aí, com o cálculo das reações, com a obtenção do último DCL, o link tá aí na descrição. Beleza. Vimos também que essa viga aqui só vai ter um único corte, porque a nossa singularidade, né, é justamente a extremidade, que é onde as cargas estão sendo aplicadas. Então agora a gente pode obter aí os famosos esforços internos, que são eles que são utilizados para dimensionar os componentes, certo? Então, é justamente com essas cargas, a gente utiliza elas como input para poder depois calcular as tensões e também as próprias deflexões, né? Porque, por exemplo, as deflexões de uma viga, né, essas deflexões transversais, que é, por exemplo, aquela que aparece no trampolim, ela depende do momento fletor. Tá? E as deflexões axiais dependem do esforço axial, que é o esforço normal. Beleza. Então, vamos aqui primeiro, né, antes de tudo, a gente tem que fazer diagramas de corpo livre. A gente faz seções na viga. Então, a gente vai ter aqui um corte único, né? Então, eu vou colocar aqui corte único. E esse corte, o X, né, onde a gente vai cortar a viga ali, ele vai variar de 0 a L, que é o comprimento total. Então, o nosso X, né, que é a variável ali, digamos, é 0 a L. Beleza. Agora a gente tem que fazer diagramas de corpo livre. Por quê? Porque a gente vai ter duas peças, certo? Então, quando a gente corta a peça, obviamente, se a gente está tirando geometria, tem que aparecer uma compensação. E essa compensação são justamente esses esforços internos. São as cargas que aparecem quando eu corto uma parcela ali daquela estrutura. Então, vamos primeiro desenhar aqui o lado esquerdo, certo? Vamos manter ali a representação do ponto A, ok? E o que a gente tem no ponto A? Olha, é o que sobra, que são as reações do engaste que a gente já tem. Então, isso aqui vai ser F. Beleza, está no sentido negativo de x. Para cima, a gente tem a força P e a gente tem aqui o momento PL. Beleza, já representamos tudo que tem no ponto A. Ok, aqui a gente tem o nosso corte. Esse aqui é o nosso corte. Esse corte, ele está a uma distância ali, né, x. Então, o x aqui, ele é a posição do corte. Agora, muito importante, quando a gente vai obter ali, né, estruturas submetidas a carregamentos mais complexos, como distribuídos, ou seja, que variam com x, quando a gente define que o x é a posição do corte, ele meio que vira uma constante. Quando a gente for integrar, o x vai ser uma constante de integração. Então a gente vai ter que fazer uma mudança de variáveis depois. Então já vai se acostumando, né, que se o x é a posição do corte, a gente vai ter, sei lá, um u que está variando aqui. Depois a gente volta para a variável x. Isso é muito importante e você pode ter certeza que isso vai te ajudar lá na frente a entender coisas que muitas vezes o pessoal não consegue compreender no nível superior, tá? Agora, beleza, já representamos tudo aqui. Já tenho a posição do corte x, já mudei a variável ali para u, por exemplo. Agora eu preciso saber quem são esses esforços internos. E aqui a gente vai adotar uma convenção de sinais. O primeiro esforço interno que a gente tem é o esforço normal. Vou até representar aqui de vermelho. O esforço interno normal, que a gente vai representar aqui por N. Esse esforço, a gente sempre convenciona ele saindo do corte. Então, se eu fixar aqui o ponto A e eu fizer essa força, você concorda comigo que é como se eu estivesse alongando essa viga? Então, eu estou fazendo isso, eu estou alongando. Então, o esforço normal ele é de tração, o sentido positivo é o de tração, é o que sai do corte, beleza? A cortante, o esforço interno cortante, a gente vai representar pela letra V. Ele é básico. Qual é o sentido básico, né, dele ali? Qual é o sentido positivo que a gente vai adotar na convenção? É aquele que causa um momento, né, em relação ali à extremidade no sentido horário. Então, se você fizer aí um braço de alavanca, né, partindo do ponto A aqui até a cortante, ó, dedos na direção, abraça ali para a direção da cortante, que está para baixo, vai dar um momento no sentido horário. Então, é como se essa peça tivesse, né, se mexendo aqui no sentido horário. Essa é a cortante positiva. E o momento fletor, como o próprio nome diz, né, é um momento, né? Então a gente vai representar aqui como MF, porque posteriormente, né, quando a gente fizer algum vídeo aí sobre estruturas tridimensionais, né, ou então alguma que tenha um torque, vai aparecer um outro tipo de momento que é o momento torsor. Então eu gosto de colocar esse F aqui, que é para lembrar que é momento fletor. Agora, qual o sentido físico, né?
Assim, qual o sentido positivo que a gente adota? O momento fletor positivo é aquele que traciona embaixo e comprime em cima. Mas aí você já vai fazer a seguinte pergunta. Thales, aqui você representou com uma linha. O que é baixo e em cima numa linha? Obviamente, uma viga a gente viu que ela tem uma seção transversal, né? Então, no caso, por exemplo, lá do trampolim, a gente tem uma seção retangular. Obviamente que essa espessura, ela também está aqui na lateral. Então, vou desenhar aqui no canto, é como se eu tivesse uma viga assim, ó. Esse aqui seria o comprimento L. Agora, o que acontece se eu fizer um momento fletor nesse mesmo sentido aqui que eu botei o MF? Ou seja, nesse sentido, e eu aplicar dos dois lados, né? O que vai acontecer? Vamos fazer aqui de vermelho, vai ficar assim, ó. Algo mais ou menos nesse sentido. Eu vou ter parte, né? A parte inferior dessa viga aqui, ela vai tracionar, ela vai se alongar. Ou seja, essas fibras inferiores aqui, elas aumentaram de comprimento. Em contrapartida, as superiores, elas diminuíram de comprimento. Então, isso aqui que é o legal. Então, vai ter alguma região aqui, que é o que a gente chama de linha neutra, né? Que a gente aprende em outras disciplinas, né? Essa linha neutra, ela não se deforma. Ela mantém o mesmo comprimento. Então, as fibras abaixo dessa linha neutra, elas se tracionam. As fibras acima dessa linha neutra, elas se comprimem. Então, é por isso que o momento fletor, né? Imagina que eu esteja fixando o ponto A e colocando aqui justamente esse MF, né? Esse MF aqui. Eu vou estar tracionando essas fibras de baixo. Beleza? Isso é muito importante. Mas por que a gente adota essa convenção, sendo que é um problema de equilíbrio? Então, se eu fizesse aqui de qualquer outro jeito, eu ia obter os sentidos corretos e tal. Isso é interessante porque a gente consegue obter uma relação entre o momento fletor e a cortante. E a depender dos sentidos que a gente adota, essa relação pode ter um sinal de mais, um sinal positivo ou menos, né? Além disso, é importante comentar que essa convenção ajuda em disciplinas posteriores, que é onde a gente aprende a calcular tensões. Então, assim, a depender, né, de como você aprenda a orientar, você vai ter um impacto lá na frente. Então, essa convenção ela é muito importante você seguir, né, com ela, por mais que os resultados na conta sejam os mesmos se eu colocar outro sentido. A convenção é sua. Mas é bom a gente adotar aí um padrão. E qual é a relação entre o momento fletor e a cortante, que é um dos nossos cheques aí? Um dos nossos cheques é feito sabendo-se que a derivada do momento fletor com respeito a x vai ser a cortante. Então, a gente vai obter a força cortante pela equação do equilíbrio, né? Nesse caso, somatório das forças em y, a cortante está em y, igual a zero. Vamos obter a cortante, vamos fazer o somatório dos momentos ali em torno do eixo z, vamos obter o momento fletor e aí a gente vai derivar o momento fletor. Se eu não obtiver a cortante, nesse caso, exatamente aqui mais a cortante, por conta dessa convenção de sinais, significa que meu cálculo está errado. Se eu adotar outra convenção, eu vou ter um sinal de menos ali. Então, assim, a depender da convenção que você use, isso aqui vai mudar um pouquinho, tá bom? Beleza. A gente vai deixar essa equação aqui grifada, porque a gente vai fazer essa verificação ainda aqui nesse exemplo. Agora, uma coisa importante, a gente desenhou um lado da peça. É sempre importante você desenhar os dois lados da peça, porque a gente fez um corte, ela não pode sumir dali, né? Então, aqui é o outro lado da peça. Vamos trazer ela um pouco mais para cá. Beleza. O que tinha no outro lado da peça? Ora, tinha justamente as cargas da extremidade. A gente tinha a força F e a gente tinha a força P. Beleza. A gente tem o próprio corte que está aqui. Agora, o que a gente faz com os esforços internos? Terceira lei de Newton, ação e reação. Lembra que quando a gente corta, a gente substitui aquela viga pelos esforços. Agora, se eu junto as partes, eles têm que se cancelar. Faz sentido, né? Porque senão aquele esforço não seria interno, ele seria uma carga externa. Então, aplicando aqui a terceira lei de Newton, vou fazer aqui em preto, até para não confundir. Então, aqui, ó, se a normal ela estava para o lado direito, agora ela vai ficar aqui para o lado esquerdo. A cortante que estava para baixo, agora vai ficar para cima. E o momento fletor que estava no sentido anti-horário, agora ele está no sentido horário. Momento fletor. Mas olha só uma coisa que é legal. Por mais que os sentidos mudem, o sentido físico, né, eu estou falando do sentido aqui do vetor, né, mas agora o significado físico daquela convenção, ela se manteve. Por quê? Porque a normal, ela continuou sempre apontando para fora, de tração, como se eu estivesse alongando aquela viga.
O cortante, se eu agora pegar aqui com relação à extremidade, fizer aqui um braço de alavanca aqui, ó, R, braço de alavanca, os dedos aqui na direção do R, na direção da cortante, vai causar um momento no sentido no sentido horário. Então, o significado físico, tanto da normal quanto da cortante, foi mantido. A mesma coisa para o momento fletor. Perceba que se eu fixar esse ponto B aqui, né, o ponto B aqui da extremidade livre, o que vai acontecer? É justamente aquele exemplo lá que a gente tinha dado, né? Então, vamos fixar aqui. Vamos considerar que esse aqui seria o nosso ponto B e eu estivesse só aplicando ali a mesma direção do momento fletor. Se esse ponto está fixo, o que ia acontecer aqui com essas fibras? Ó? Ia acontecer algo mais ou menos assim. Essas fibras aqui de baixo, não desenhei muito mal aqui, né? Ficou muito ruim esse desenho, desculpa. Vamos desenhar de novo. Vamos desenhar aqui de novo essa viga retangular. Ó. Vamos lá. Se eu tivesse esse ponto B fixo aqui, vamos supor aqui, ó, que aqui agora eu vou fazer um momento bem exagerado. Eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Acho que agora deu uma melhorada. Deu uma melhoradinha. O que acontece? Essas fibras de baixo aqui, elas se alongaram mais do que essas fibras de cima. E perceba que eu tenho justamente aqui no sentido horário. O que eu quis dizer com isso aqui tudo? Mesmo os sentidos, né, dos vetores sendo distintos, o que está acontecendo na prática? O conceito físico, a interpretação física ali do sinal se manteve. Eu tenho normal de tração, cortante fazendo o momento no sentido horário, girando aquela peça no sentido horário, e o momento fletor tracionando embaixo e comprimindo em cima. Agora, em termos de dimensão, né, perceba o seguinte. Na primeira peça, o corte aconteceu em X. O comprimento total é L. Então, significa que o comprimento da segunda peça é L menos X. Isso é muito importante, tá? Então, aqui, ó, é L menos X. Então, o comprimento é L menos X. Agora, o vetor U, ele começou lá no ponto A. Ele era 0. Aqui onde foi o corte, eu vou até chamar o ponto do corte aqui de ponto C, certo? O ponto do corte, ele estava em X. Então, se a gente for desenhar o U, ó, a partir do ponto C aqui na segunda peça, vai ser U menos X. Tranquilo? Isso é muito importante quando você for mudar a variável. Se eu tiver aqui do lado esquerdo, vai ser o próprio U. Se eu tiver aqui do lado direito, vai ser U menos X, porque no corte eu estou com a posição X. A gente desenha afastado, mas imagine que esse trecho aqui ele está infinitesimalmente próximo. Então aqui a gente desenha por uma questão de notação, né? Afastado. Tranquilo? Beleza. Desenhamos aqui os dois lados, não tem mais, digamos assim, o que fazer em termos de diagrama de corpo livre. Agora, e para fazer a conta? A gente agora vai aplicar as equações de equilíbrio de novo, igual a gente fez nas reações. Somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório dos momentos em relação a qualquer ponto igual a 0. Agora, qual lado eu escolho? Depende de você. Eu sugiro que você sempre escolha o lado mais fácil, mas mais fácil para você. No meu caso, eu sempre escolho aquele que tem menos conta. Nesse caso aqui, eles estão bem similares, né? No ponto B ali, do lado direito, eu tenho P e F, e aqui no ponto C eu tenho os esforços. Já aqui no lado esquerdo, é como se fosse o contrário ali, né? Aparece um momento adicional, mas o que eu estou querendo dizer? Independentemente do lado que você escolha, as expressões finais, ou seja, os resultados dos esforços internos, eles vão ser idênticos, independentemente do lado escolhido. Vou fazer aqui pelos dois lados e você vai ver exatamente isso. Recomendo que você vá aprendendo fazendo dos dois lados para adquirir confiança e até mesmo para perceber as singularidades, né? As características individuais de ter escolhido um lado em detrimento do outro. Tranquilo? Mas no final eles têm que ser iguais. Se der alguma diferença, significa que você deixou de fazer alguma coisa. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui então pelo lado esquerdo primeiro. Pelo lado esquerdo. Vamos lá. Somatório das forças em x igual a 0. Somatório das forças em x igual a 0. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a normal no sentido positivo. Tá? No sentido positivo. Então, a gente vai ter o N positivo menos o F, porque o F está no sentido negativo.
tá? Então, se isso tudo é igual a zero, isolando N, a gente vai ter que a normal é o próprio F. Faz sentido, né? Porque a gente está querendo o equilíbrio. Beleza, normal igual a F. Somatório das forças em Y igual a zero. Em Y, o que a gente tem? A gente tem aqui pelo lado esquerdo a cortante estando para baixo, então vai ser menos V, beleza? E a gente tem o P para cima, lá no ponto A, então é menos V mais P. Isolando a cortante, a gente vai obter que ela vale justamente o próprio P. Vale um P positivo, no caso. E o somatório dos momentos em torno do eixo Z? Eu vou considerar que o sentido positivo é o anti-horário, e agora eu vou escolher qual ponto? Eu vou escolher o ponto A. O ponto A. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Quem é que eu tenho? Eu tenho o próprio PL, que é a reação no engaste, né? Que está justamente no sentido anti-horário, ou seja, o polegar ele vai estar saindo da tela. Então, a gente vai ter aqui PL, beleza. A gente vai ter o próprio momento fletor, MF. Agora, em relação ao ponto A normal não vai causar momento, né? Porque a linha de ação da força está passando ali pelo ponto A. Agora, a cortante vai. E o braço de alavanca é justamente o X. Então, a gente vai ter um momento no sentido horário, pela própria definição. Então, vai ser menos V vezes X. Tudo isso igual a zero. Então, isso implica o seguinte, ó, que o momento fletor mais o PL menos Vx. Só que o V vale P. Então, menos Px. Tudo isso é igual a zero, o que implica que o nosso momento fletor, que é uma função de x, vai ser igual a Px positivo, porque foi para o outro lado, menos PL. Px menos PL. A gente ainda pode até colocar o P em evidência e ficar x menos L. Então perceba que muito tranquilo. Agora, olha só o detalhe interessante. Perceba que a cortante ela deu um valor constante. Ela deu igual a P. E o momento fletor deu uma função linear. Aqui é uma dica de ouro, tá? Quando a gente só tem forças concentradas, ou seja, forças em pontos específicos da viga, a cortante vai ser uma constante em cada corte. Então, se eu tivesse uma força constante aqui e uma outra aqui, a cortante seria constante nesse primeiro trecho, seria constante nesse segundo trecho e constante nesse terceiro trecho. Mas o que interessa é que, se eu só tiver forças concentradas, a cortante em cada corte vai ser constante. Em contrapartida, quando a cortante é constante, o momento fletor é uma função linear, é uma função do primeiro grau, que é esse caso aqui, né? AX mais B. E o que a gente sabe? Que a derivada do momento fletor tem que dar a cortante. Se a gente derivar aqui Px menos PL, vai dar o próprio P, que é justamente a cortante. Então, a gente consegue validar essa informação. Agora, se a gente for fazer aqui pelo lado direito, né? Pelo lado direito, vamos ver se vai sobrar espaço aqui, mas acho que vai sim. Somatório das forças em x igual a zero. Agora a gente vai fazer pelo lado direito aqui, tá? Vamos só usar esse lado direito. A gente vai ter menos n, beleza, mais f, o f agora está no sentido contrário, isso tudo igual a zero, então isso implica que a normal é o próprio f. Bateu com o que a gente tinha lá. O somatório das forças em y igual a zero, agora a cortante vai estar para cima, então vai estar positivo, então é v, agora menos p, porque o p está para baixo. Então, isso tudo é igual a zero, que implica que a cortante deu o próprio P. Agora, e é o somatório dos momentos? Somatório dos momentos, agora a gente vai fazer com relação ao ponto C, né? Então, vamos colocar aqui em torno do eixo Z com relação ao ponto C igual a zero. O anti-horário a gente vai considerar positivo. Então, a gente vai ter menos MF, porque está no sentido horário, menos MF, beleza. Agora, quem é que mais causa momento em relação ao ponto C? A normal e a cortante não causam, porque elas estão justamente em cima desse ponto. Quem causa é justamente o próprio P aqui, ó, que tem esse braço de alavanca. Então vai ser o braço de alavanca L menos X, ali vetorial vezes a linha de ação da força do P, vai causar esse momento aqui no sentido horário. Então vai ficar menos P vezes L menos X. E aí, se você isolar o momento fletor, vai ficar momento fletor do outro lado, né? E vai ficar menos PL mais PX, que é justamente o que a gente tinha encontrado. Só não vou terminar a conta aqui, pode terminar aí, mas
Qual é a lógica? A gente vai obter sempre os mesmos esforços internos, as mesmas expressões. Perceba que vai ter uma coisinha ou outra de diferente, mas na prática eles são iguais. Acabando, a gente obtendo aqui por qualquer um dos lados, a gente obtém no final os diagramas dos esforços. Então a gente viu que a normal vale F, a cortante vale P e o momento fletor vale Px menos PL ou P, né, em evidência, X menos L. E aí a gente vai fazer esses diagramas. Então a gente vai desenhar aqui, né, eixos cartesianos. Vamos desenhar aqui 3 para representar tanto a normal em função de x, a cortante e o momento fletor. Vamos fazer isso aqui, ó. Beleza. Então a gente vai desenhar aqui 3 gráficos, certo? A gente vai desenhar a normal em função de x, a cortante em função de x, então vamos botar aqui um N de x, um V de x e um MF de x, né? Tudo variando aqui de 0 a L. Então vamos colocar aqui um L, outro L aqui e um outro L aqui. Beleza. O que está acontecendo com a normal? A normal ela é igual a F em toda a viga. Ela é uma constante. Então a gente vai simplesmente desenhar aqui uma reta horizontal, né? A normal ela não muda, né, de x igual a 0 até L. Essa reta ficou meio torta, mas agora deu uma melhoradinha. Beleza, a normal deu positiva. O que significa que a normal deu positiva? Qual o significado disso? Ela é de tração. Por isso que o sentido, a convenção de sinais que você adota é interessante, né? Então, a normal positiva é de tração. Beleza. Agora, a gente vai desenhar a cortante. A cortante também é constante. Vamos desenhar aqui só com um valor diferente. Então, vai ser um próprio P. Vou tirar esse Lzinho daqui e vou colocar aqui embaixo. Beleza. Então, a gente vai ter uma cortante também positiva. E valendo P. A normal aqui vale a F. Agora, o que acontece com o momento fletor? O momento fletor, ele em x igual a 0, se você substituir aqui em x igual a 0, então o momento fletor de 0 vai ser menos PL. Substitui aí x e 0, aqui vai dar menos L, menos PL. Então vai sobrar menos PL. Agora, o que acontece com o momento fletor quando x é igual a L? L menos L dá 0. Então, o momento fletor em x igual a L dá 0. É justamente assim, a gente conseguiu aqui obter justamente a coerência com as nossas condições de contorno. O momento fletor no ponto A, a gente já sabia que era diferente de 0. Então, isso aqui foi validado. E na extremidade livre, por não ter momento, ele deu igual a 0. Então, a gente já sabe que ele vai terminar aqui em x igual a 0. E aí, vamos colocar aqui mais ou menos, aqui, né? Eu vou até tirar, vou fazer aqui mesmo. Não vai ter um ajuste de gráfico aí, não vai estar muito bem linearizado, mas basicamente vou tentar aqui fazer uma retinha bonitinha, vai sair daqui e vai vir até aqui. Ficou até bonitinho. Então isso aqui é menos PL. Ou seja, o momento fletor, ele parte de um valor que não é 0, que já era esperado porque é um engaste, e vai para 0 para a extremidade livre. Tranquilo? Sem segredo, né? Vimos então que desde que a gente siga aquele algoritmo aqui do Desvendando Exatas, fica bem tranquilo, a gente consegue fazer as contas com tranquilidade. O que interessa e o que importa aqui, né? É o domínio de conceitos básicos. Saber o que é um momento, saber aplicar a regra da mão direita, saber que o engaste ele vai reagir ali em todas as direções, né, em termos de translação e rotação, entendeu? Saber também a questão da convenção dos sinais. A gente viu que a normal positiva é aquela que sempre vai tracionar, vai estar saindo do corte. A cortante é que causa momento no sentido horário e o momento fletor positivo é o que traciona embaixo e comprime em cima. A gente obteve os diagramas e vimos que a normal deu positiva. Significa que está realmente ali tendo tração. O momento fletor, por sua vez, todo ele deu abaixo do eixo X. A gente saiu de menos PL, né, ali no ponto A, até 0. Então significa que ele deu negativo ao longo de toda a estrutura. Se o positivo é traciona embaixo e comprime em cima, o negativo é o contrário. Traciona em cima e comprime embaixo. Pensa lá quando você caminha num trampolim.
você percebe que aquela região onde você está pisando, que seriam as fibras de cima, né? Elas estão se alongando um pouquinho. Ali está sofrendo tração. Em contrapartida, você vai perceber que a de baixo vai estar comprimindo um pouquinho. Então, o sentido físico, a interpretação dos resultados é a coisa mais importante em mecânica geral. A gente viu aqui também que a relação entre o momento fletor e a cortante, né, a derivada do momento fletor é a própria cortante. E é justamente por conta dessa convenção de sinais. Comente aí embaixo se você quer que eu deduza para você, né, que a depender ali da convenção de sinais, essa relação pode não ser exatamente essa, tranquilo? Então a gente pode obter ali uma diferenciazinha no sinal. E é isso. Comente qualquer dúvida que tenha ficado. Espero que eu possa ter te ajudado aí para uma prova, até mesmo a entender, né? Muitas vezes a gente sai fazendo conta na engenharia e não para fazer determinados cheques. Você deve ter percebido que ao longo de todo o processo de solução, a gente foi fazendo algumas verificações e isso é essencial para a sua carreira profissional. Tranquilão? Sem mais delongas, vamos encerrar por aqui. Num próximo vídeo, a gente vai trazer um outro tipo de vínculo. A gente vai trazer aí o biapoio, vigas biapoiadas. Tranquilão? Tamo junto nessa jornada. Até o próximo vídeo.